Bom, alunos, eu sou o professor Manuel. Vamos trabalhar a disciplina de matemática nesse ano letivo de 2021. Essa é a nossa segunda aula com o tema operações com números inteiros. Vamos lá. Nossa aula de hoje é adição e subtração de números inteiros, conhecido com a letra Z, né? As adições e subtrações envolvendo esses números requerem a utilização de regras matemáticas envolvendo os sinais positivos e negativos, assim como o conceito módulo, né, que é o valor absoluto de um número. Exemplo, veja aí, o módulo de mais 5. Então, se existe um número entre duas barras, como percebe-se aqui, ó, percebe-se aqui, ó, tá? Se ele está entre duas barras aqui, ó, no caso mais 5, se tem essa barrinha aqui, tá? Se tem essa barra aqui do lado, então lê esse módulo. Nesse caso aqui, o módulo de 5 é igual a 5. Módulo de menos 2 é igual a 2. Isso daí nós vimos na nossa primeira aula, a questão de módulo, né? Então todo módulo ele é positivo. Adição e subtração de números inteiros sem a presença de parênteses. Nesse caso, temos sinais iguais. O que acontece quando os números possuem sinais iguais? Adicionamos módulos e conservamos o sinal. Olha aí o exemplo. Então eu tenho menos 5, menos 7. Nós vamos somar aqui os números, ó, 5 e 7, que vai ser 12, e vamos conservar o sinal, ó, menos, menos e menos, ó, menos 12. Nesse caso ele não tem parêntese. Então quando não tem parêntese e os sinais forem iguais, eu vou somar os números e manter esse sinal negativo aqui no caso. Aqui, observe que aqui nós temos sinais positivos, ó, são iguais. Então, mais 6 mais 7. Vamos somar 6 e 7, que é igual a 13, e conservar o sinal positivo. Tanto faz ser negativo quanto positivo, se os sinais forem iguais, então a gente soma e conserva o sinal. Tá? Vamos ver agora com sinais diferentes. Subtraímos módulos e conservamos o sinal do número de módulo maior. Olha só aqui a letra B. Mais 10 menos 8. Nesse caso, ó, o sinal de mais e o sinal de menos, eles são diferentes. Então vou fazer o que? Vou subtrair 8 unidades de 10. Então 10 menos 8 é 2. Como aqui o módulo 10 é maior do que o 8, eu vou manter o sinal que consta aqui, ó. Esse sinal aqui, ó. Tá? Eu vou manter esse sinal aqui, ó. Então eu vou fazer a subtração e manter o módulo do sinal maior. No caso aí é o 10. Aqui, menos 7 mais 4. Os sinais são diferentes. Observe que os sinais são diferentes. Então vou fazer a subtração, tirar 4 unidades de 7. Então 7 menos 4 é 3. Como o 7 tem um módulo maior do que o 4, vou manter o sinal dele aqui, ó, menos, ó. Certo aí, gente? Então, tá? Vamos lá para frente. Nesse caso, olha só aqui. Para eliminarmos agora os parênteses, veja bem, agora já é a presença de parênteses, tá? Então, para eliminarmos os parênteses, devemos realizar um jogo de sinal. Então, observe essa tabela que tem aí, tá? Então, assim, essa tabela que eu tenho aí, que eu estou mostrando para vocês, vamos precisar dela bastante. Nesse caso, eu tenho que mais, com mais, o resultado vai ser o número positivo.
menos, ó, mais aqui, mais com menos, o resultado vai ser um número negativo. Menos com mais, o resultado vai ser um número negativo. E menos com menos, o resultado vai ser um número positivo, tá? Vamos para os exemplos, que é bem mais prático a interpretação. Olha aqui. Observe que agora esses números estão com parênteses, tá? Então vejam vocês que tem mais 7, mais menos 7. Então, dentro do parênteses existe o sinal, tá? Eu queria chamar a atenção para vocês da seguinte maneira: por que existe dois sinais aqui e não apenas um? Por que colocar um sinal dentro do parênteses acompanhado do número? Veja bem, o sinal que está dentro do parênteses acompanhado do número, ele está indicando a posição que o número ocupa numa reta numérica, ó. Então, no caso aqui, ó, mais 7, ele está no sentido positivo na reta numérica. Aqui, ele está no sentido negativo na reta numérica. Mas, professor, e por que esses sinais aqui fora? Esses sinais aqui que estão aqui fora é da operação matemática. Nesse caso, a operação matemática é uma operação de adição. Revendo, o sinal que aparece do lado do número quando está dentro do parênteses indica a posição que ele se encontra na reta numérica. Nesse caso aqui está no sentido positivo. Aqui nesse caso ele está no sentido negativo. Os sinais que aparecem fora do parênteses é o sinal da operação matemática. Então, como é que devemos proceder? Da seguinte maneira: você vai pegar o sinal da operação e fazer um jogo de sinal com o da posição onde ele se encontra na reta numérica. Nesse caso aqui é mais com mais, nesse caso aqui é mais com menos. É só observar a tabelinha aqui, ó. Então nesse caso aqui é mais com mais, ó. Então aqui, ó, mais com mais vai ser o número positivo, tá aqui, ó, número positivo aqui, ó. Tá? Então, ó, mais com mais vai dar um número positivo, ó, mais 7. Mantém o número. Agora aqui, ó, mais com menos, olha aqui, ó, mais com menos é negativo, ó. Então aqui, ó, deu menos 5. Então fica mais 7 menos 5. Então vamos lá, qual é o resultado? Então voltando para aquela nossa primeira aula, que ele diz que quando nós temos a soma ou subtração com números sem parênteses, sinais diferentes, faz o que? Subtrai e coloca o sinal do número maior. Então nesse caso aqui, ó, sinal é diferente, ó, mais e menos. Então, tirei 5 unidades de 7. Então, 7 menos 5 é 2. Como o 7 tem um módulo maior, eu vou pegar o sinal dele, que é o sinal positivo. Ó. Olha aqui, o sinal positivo. Tudo ok aí? Então, vamos lá. A letra B. Observe que agora eu tenho menos 9, menos, mais 5. Ó, menos 9 é que está no sentido negativo e mais 5 no sentido positivo. E a operação matemática é uma operação de subtração. Vou eliminar primeiro o parênteses obedecendo essa regra de sinal que está aqui nessa tabela. Ó, tá? Obedecendo o sinal que está aqui na tabela. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui... Deixa eu apagar esse risco. Nesse caso, eu tenho aqui, ó... Eu vou fazer a operação menos com menos. Olha aqui embaixo, ó. Olha bem aqui, ó. Menos com menos é igual a mais. Então vai ser o que? Mais 9. Ó. Agora menos com mais. Menos com mais, ó. Menos com mais. Então eu vou colocar aqui, ó. Menos com mais. Dá um número negativo. Ó. Então vai ser menos 5. De novo. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Então mais 9 menos 5. Como os sinais são diferentes, então eu vou subtrair e colocar o sinal do número maior. Então como é que fica? Mais 4. Que 9 menos 5 dá 4. 9 tem um módulo maior do que 5, então eu vou manter o sinal dele. Ó. Tá? Letra C. Eu tenho mais menos 10, menos 6. Observe que menos 10 está no sentido negativo e menos 6 também no sentido negativo. Já a operação matemática, aqui, ó, aqui é uma adição e aqui é uma subtração, né? Então, vou eliminar o parêntese primeiro. Então, mais com menos vai dar menos, ó. Mais com menos, olhando na tabelinha, ó. Olhando aqui na tabelinha, ó, mais com menos é menos. Então, vai dar menos 10.
E menos com menos vai ser mais, ó. Menos com menos é mais, vai ser mais 6. Ó, menos 10 mais 6. De novo, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. Então, vou tirar 6 unidades de 10. Então, 10 menos 6 dá 4. No caso, vai ser menos 4. Tá? Letra C. Observe agora que eu tenho também o mais 15, está no sentido positivo. E o menos 8 no sentido negativo. A operação é menos, a subtração, a operação matemática. Vou eliminar o parênteses. Menos com mais vai dar menos. Então, vai ser menos 15. Menos com menos, mais 8. Ó. Mais 8. Quer ver? Vamos ver? Confirmar? Olha aí. Né? Então, dá menos 8. Tá? Então, menos 15 mais 8. De novo, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. Menos 15 mais 8, tira 8 unidades de 15, né? Então, vai ter 7 unidades. Como 15 tem um módulo maior, o sinal dele é negativo, acompanha o sinal. Menos mais 8, mais menos 11. O 8 está no sentido positivo, está no sentido positivo, e o menos 11 no sentido negativo. Nesse caso, aí você fazer o jogo de sinal. Menos mais 8 vai ser menos 8, mais com menos 11, menos 11. Ó. Então, agora eu tenho sinais iguais. Ó. Sinais iguais, vou fazer a soma. 8 mais 11 e conservar o sinal negativo. Tá? Então, dá menos 19. Agora, multiplicação e divisão de números inteiros. Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinais positivos. Exemplo. Observe que nós temos mais 3 vezes mais 4. Então, nesse caso, como a operação matemática é uma multiplicação, tá? Então, eu vou manter o sinal positivo e multiplicar os módulos. Ó. Então, fica 3 vezes 4, 12. Como os sinais são positivos, são iguais, então vou conservar o sinal positivo. Olha aí de novo, também a letra B. Primeiro, observe a operação matemática. É uma multiplicação? É. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação normal e conservar o sinal positivo. 4 vezes 9, 36. E, no caso, vou manter o sinal positivo. Veja bem, aqui nesse caso é uma multiplicação. Então, os sinais iguais sempre vai ser positivo. Não importa se ele for mais ou menos. Tá, ó. Mais 3 vezes mais vai ser mais. Menos vezes menos vai ser mais aqui do mesmo jeito, tá? Então, na multiplicação, os sinais iguais, eles são positivos. Tá? Isso serve para divisão também, tá? Vamos ver aqui o exemplo, ó. Menos 15 dividido por menos 3. Observe a operação matemática. É uma divisão? Os sinais são iguais, então vou fazer a divisão correta e dar ele um número positivo. Nesse caso aqui, ó, 20 dividido por 4. É uma operação matemática, que é a divisão. Os sinais são iguais. Vou fazer a divisão e manter o sinal positivo. Tá? O que acontece quando os sinais são diferentes na multiplicação e na divisão? Nesse caso, os sinais são negativos. Olha só aí. Então, eu tenho mais 6 vezes menos 8. Como é uma multiplicação e eu sei que a regra vai me dar um número negativo, então eu vou fazer a multiplicação e dar um número negativo para ele, ó, tá? Aqui esse exemplo. Menos 11 vezes mais 3. É uma multiplicação, os sinais são diferentes, então vou fazer minha multiplicação e dar um número negativo para ele, ó, tá? Na letra C, é uma divisão. Os sinais são diferentes. Nesse caso, vou fazer minha divisão e dar um número negativo para ele, ó. Pronto, ó. Faço a minha divisão normal. Tá? Então, 6 mais 6 vezes menos 8 dá menos 48. Menos 11 vezes mais 3 dá menos 33. Mais 100 dividido por menos 4 é igual a menos 25.
Potenciação com números negativos e positivos. Quando trabalhamos com base, sendo números inteiros, é necessário obedecer algumas regras no cálculo da potência. O cálculo da potência de base de números inteiros é dividido em base positiva e base negativa. Tá? Nesse caso, a base positiva. Vamos tirar aqui um pouco. Antes de vocês entrar nesse assunto, vamos voltar a uma aula do sexto ano. O que é a base? Então, nesse caso, eu tenho aqui 2 elevado à terceira potência, tá? Então, aqui vou ter 2, né? Nesse caso aqui, quantas vezes for o expoente, eu vou repetir essa base aqui, ó. A base é esse camarada aqui, o número maior. Então, isso daqui nós chamamos de base. E esse daqui nós chamamos de expoente, ó. Expoente. Então, quantas vezes for expoente, ele repete a base. Então, como o expoente é 3, vou repetir essa base 3 vezes. Então, vai ser 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2. O resultado dessa multiplicação é que vai ser a potência. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó. Então, nesse caso aqui, ó, 8 é a potência. Tá? Só relembrando, viu? Então, quem é base? Esse é o número maior, que é a base. O 3 aqui é o expoente. O resultado dessa multiplicação é a minha potência. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Só apagar aqui. Então, é isso aí. Não é difícil. Tá? Basta entender aqui a explicação. Então, nesse caso, a base positiva. Olha, quando eu tenho uma base positiva, quando a base é positiva, resolvemos a potência normalmente. Olha só aí o exemplo. Olha aí a base positiva. 2 elevado à quinta potência. Repetimos aqui a base 5 vezes. Foi como eu falei, ó. Quando o expoente aqui for um inteiro qualquer, repete-se ele aqui quantas vezes, né? Então, no caso aqui, 5, né? Então, vou repetir essa base 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 2, ó. Tá? Então, observe que agora eu vou fazer o jogo de sinal, olha lá. Então, para mim verificar aqui, olha lá. Então, fica, ó, mais 2, ó. Mais vezes mais, vai me dar mais. Aí eu vou pegar esse resultado do mais e fazer o joguinho aqui, ó. Mais vezes mais é mais. Agora mais vezes mais é mais. Agora mais vezes mais é mais. Esse último resultado aqui, ó, é que vai me dar esse número aqui como positivo. Então vai ser mais 32. Para ser 32, então vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, dá 32. Tá? Perfeito aí? Na dúvida é só rever a aula passada. Esse número aqui eu vou deixar ele com um sinalzinho aqui. Então vamos lá. Como a base é positiva, podemos escrever essa mesma potência sem a representação do sinal de mais. Tá? Então olha só, nesse caso aí, ó. Tanto faz ter a presença ou não do sinal de mais, sempre vai ser positivo. Base negativa. Quando eu tenho uma base negativa, fazemos um jogo de sinal, igual eu fiz ali, ó. Tá? No caso da multiplicação. Então olha só. Menos 5 elevado ao cubo. Ou seja, vou repetir a base 3 vezes. Vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Esse menos vezes menos vai ser mais. É só reparar o joguinho de sinal. Aí eu vou pegar esse mais aqui, ó. Esse mais vezes menos vai ser menos. Esse sinal aqui, isso daqui vai ser ele que vai ser colocado aqui na potência, ó. Tá? Aí eu faço a minha multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então vai ser menos 125. Então, tem uma regrinha que fala o seguinte: quando a base for negativa e o expoente for ímpar, a potência vai ser negativa. Tá?
que é o que nós vamos ver já já. Então, deixa eu apagar aqui, tá? Perfeito, vamos lá. Olha aí, como estamos multiplicando uma quantidade ímpar de fatores, foi o que eu falei agora, e todos eles são negativos, a potência resultado, né, também será negativa, ou seja, sempre que o expoente for ímpar e a base negativa, a potência será negativa. Foi aquela regrinha que eu falei agora há pouco. Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, a potência vai ser negativa. Vamos ver agora aqui, nesse caso aqui, ó. Eu tenho agora aqui uma base negativa. Observe que agora o expoente é par. Então, quando a base for negativa e o expoente for par, a potência vai ser positiva. É o que está escrito aqui nesse quadradinho, tá? Então, vamos lá. Só fazendo o jogo de sinal. Por que vai dar positivo aqui? Olha lá. Então, ó. Mais vezes mais. Menos. Correção. Menos vezes menos. Mais. Pega esse sinalzinho aqui, ó. Mais vezes menos. Vai dar menos. Pega esse sinal aqui, menos vezes menos. Olha o que vai dar. Vai dar mais. Esse resultado é o que vem para cá, ó. Tá? E aí é só fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 125. Tá? Perfeito? Vamos lá, continuando. Deixa eu apagar aqui. Qualquer dúvida, só voltar o slide para rever aí de novo. Os exemplos aqui. Então, eu tenho uma base negativa, expoente é par. Faço a multiplicação, eu vou ter uma potência positiva. Ó. Toda vez, só olhar a regrinha. Base negativa, expoente par, vou ter uma potência positiva. Ó. Tem uma potência positiva. Base negativa, expoente ímpar, vou ter uma potência negativa. E faz a multiplicação normalmente. Radiciação com números inteiros. Vamos recordar aqui. Olha só aí. A raiz quadrada é o inverso da potência. Tá? Então, olha só. Raiz de 49, nós já vimos isso aí anteriormente. A raiz de 49 é 7. Por quê? 7 ao quadrado é igual a 49. Isso seria desse jeito aqui, ó. Se eu tivesse aqui, ó, raiz, vamos por raiz de 49 é igual a 7. Pois 7 vezes 7 é igual a 49. E esse aqui, 7 vezes 7, é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Tá? Então, se eu pegar isso aqui, olha lá. Se eu tenho 7 ao quadrado aqui, ó. 7 ao quadrado é igual a 49. A 49. Vou mostrar para vocês como a potência é o inverso da raiz. Esse doisinho aqui, ó. Esse 2 aqui do expoente, esse 2 aqui que está em cima do 7, ele vai se transformar nesse símbolo aqui, ó, da raiz, que é a mesma coisa se tivesse 2 aqui em cima. Esse 7 aqui, ó, esse 7 vai ser a raiz, e esse 49 vem ser, no caso aí, radicando, tá? Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7, ó, porque 7 ao quadrado é igual a 49. E vice-versa, tanto assim e aqui também. Perfeito? Então, a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado é igual a 49. Tá? Então, o inverso da raiz é a potência, o inverso da potência é a raiz quadrada. Vamos à nossa aula agora em que nós queremos chegar. Eu tenho aqui no conjunto dos números inteiros a raiz quadrada de 49, que pode ser mais 7, porque 7 ao quadrado é igual a 49. Ou pode ser também menos 7, porque menos 7 ao quadrado é igual a 49. De novo, vamos puxar aqui um espaço aqui, olha. Se eu tenho isso aqui, olha só. Se eu tenho mais 7 vezes mais 7 é igual a 49 positivo.
Se eu tenho também menos 7 vezes... Deixa eu apagar. Vezes menos 7, que é igual a mais 49 também. Então, na multiplicação tem aquela regrinha. Os sinais iguais, tanto vai ser positivo como negativo, sempre vai me dar um número positivo. Guardem essa regrinha aqui, ó. Guarde essa regrinha aqui, que lá na frente já eu vou voltar para ela aqui de novo. Eu vou até que vocês lembrem daquela regrinha lá atrás, por que não pode isso, aquilo outro, tá? Aí vocês vão perceber o porquê, tá? Então vamos lá. Como o resultado de uma operação deve ser único, vamos adotar o seguinte critério, tá? Ele está querendo dizer o seguinte: nesse caso, o resultado aqui da raiz quadrada sempre vai ser um número positivo, tá? Exemplo: se eu tenho a raiz de mais 16, observe vocês que o símbolo aqui, ó, tá na frente, ó, mais raiz 16. Por mais que aqui dentro não esteja o símbolo, mas subtende que é um número positivo. Então, mais raiz 16 é igual a mais 4. Por quê? Ó? Eu vou fazer isso aqui, olha lá. Por quê? Se eu tenho mais raiz de 16. Raiz de 16. Não. Deixa eu ajeitar isso aqui, gente. Desculpa aí. Ó, 16, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Esse sinal aqui, ele vai permanecer na frente. Então, eu vou colocar esse sinal aqui na frente. Esse símbolo aqui eu vou transformar num parêntese. Vou tirar a raiz quadrada de 16, que é 4. Ó. Então, no caso aqui é um 4 positivo, mais 4. Então, agora, para me eliminar o parênteses, vou fazer o jogo de sinal. Mais com mais vai ser mais. Então, vai ser mais 4. Ó. Por isso que ele está dando mais 4 aqui. Deixa eu apagar aqui. Veja bem aqui, ó. Raiz de 9. Raiz de 9 é 3. De fato, raiz de 9 é 3. Tirar a raiz quadrada é 3. Aqui na frente não tem o sinal de mais, mas subtende que tem o sinal de mais. Aqui dentro também não tem o sinal de mais, mas subtende que tem ele. Então, é o mesmo processo da explicação anterior. Vai dar um número positivo. Na letra C, observe que eu já tenho aqui, ó, um sinal negativo na frente do símbolo. E dentro é positivo, mais 16. Isso daqui é aquilo que eu estava explicando ali, ó. Então, isso daqui é a mesma coisa que se eu tiver, ó, menos, tá? Menos eu vou colocar um parêntese, tá? Eu vou tirar esse símbolo aqui, transformar em parêntese. Aqui, como é positivo, vou deixar positivo, ó. E aqui tirar a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, vou eliminar o parêntese. Menos com mais, menos. Conserva o número. Então, vai dar menos, por isso que dá menos 4. Estão entendendo aí, né? Tá ok. Estou ouvindo você já falando aí. Ok. Continuando. Menos raiz de 9. Ô, professor, o senhor acabou de explicar. Então, segue aquele raciocínio anterior. Importante. Os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. Os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto do número inteiro. Por quê, professor? Bora lá. Olha esse exemplo aqui. A raiz quadrada de menos 9. Ah, professor, raiz quadrada de menos 9 é 9. Negativo. Veja bem, vocês estão lembrados quando eu disse, gente, lembra que lá na frente eu vou precisar disso daqui? Olha aqui, olhe bem isso aqui, ó. Então, isso aqui explica isso. Veja bem. Era para ser menos 9, né? Ah, é menos 9, mas não é. Por que não pode ter? Veja bem o seguinte. Vou utilizar esse raciocínio aqui. Eu tenho uma multiplicação, raiz quadrada, veja bem. Raiz quadrada de 9, no caso, vai ser 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Ah, professor, é mesmo, beleza.
mais raiz quadrada de menos 9, isso daqui eu digo que não existe. Mas professor, por que não pode ter? Veja bem, bora lá. Voltando para esse camaradinho aqui. Aqui em cima vocês observem que eu tenho mais 7 vezes mais 7 vai dar um número positivo. Menos 7 vezes menos 7 vai dar um número positivo, tá? Em nenhuma condição existe dois números iguais multiplicando com sinais diferentes que vai me dar uma raiz negativa. Olha lá. Porque a raiz quadrada sempre vai ser dois números iguais com sinais iguais. Então nunca vou ter dois números com sinais diferentes multiplicando para me dar uma raiz negativa. Isso daqui não existe, tá? Não existe isso daqui. Então nesse caso eu só coloco esse símbolo, não existe. A justificativa para isso é que não existe dois números iguais com sinais diferentes que vai me dar uma raiz negativa. Olha aí, menos 16. Também não existe nenhum inteiro. Isso daqui, ó, não existe. E isso daqui também não existe, tá? Acabei de explicar aí. Bom, bora praticar agora? Pratique resolvendo os seguintes exercícios no caderno. Isso daqui eu vou mostrar para vocês. Vai estar disponibilizado lá no Google Class, tá? Mas é só dar uma pausa no vídeo aí, dar uma pausa no vídeo e copiar e depois mandar lá no Google Class, tá? Vai estar disponibilizado lá também. Mas você pode dar uma pausa aí no vídeo e copiar, tá? E resolver. Deixa eu dar uma explicação aqui mais ou menos como é que é isso aqui. Vou resolver aqui esse daqui, tá? Olha lá. Eu já tenho resolvido aqui, ó. Tenho resolvido. Veja bem. X e Y. São dois números qualquer, tá? Dois números qualquer. Aqui, na primeira situação, ele está dizendo x mais y. Na segunda, x menos y. Na terceira, x vezes y. Na quarta, x dividido por y. O que você vai fazer? Você vai pegar esses dois números aqui, ó, no caso, os x e os y. E você vai substituir conforme ele pede aqui. Só que quando o número está acompanhado do sinal, você vai ter que colocar entre parênteses. E aí, é óbvio que você vai ter que eliminar o parênteses para resolver. Então, no caso aqui, ó, mais 4. Coloquei entre parênteses, mais 4. Como aqui a operação é de mais, eu vou colocar aqui, ó, mais. Y, quem é? Mais 2. Mais 2. Opa! Então, aqui é fácil, professor. Aqui, nesse caso, como não tem nada, subtende que aqui, ó, subtende que aqui tem um sinal de mais. Então, mais com mais, vai ser, você pode fazer aqui, ó, mais 4. Mais com mais 2. E, opa, sinais iguais, o que faz? Soma e conserva o sinal. Então, mais 4, mais 2, mais 6, ó, mais 6. A mesma coisa aqui, ó, x menos y, agora é menos. Mais 4, é menos, que a operação aqui é menos, mais 2. Então, opa, professor, mas não tem nenhum sinal. Tem sim, ó. Tem sim, ó. Então, mais com mais 4. Menos com mais, menos 2. Sinais diferentes subtrai e coloca o sinal do número maior. Quanto que é isso daqui? Sinais diferentes subtrai e coloca o sinal do número maior. Então, 4 menos 2 é 2. O número 4 é maior do que o 2, o sinal é positivo. Tudo isso daqui está lá atrás na aula que eu já dei, tá? Aqui é x vezes y. A operação é vezes. Então, vai ser mais 4 vezes mais 2. Então, a mesma coisa. Nem precisa fazer esses rascunhos aqui. Então, mais vezes mais é mais. Está aqui, ó. Já está o sinal de mais. 4 vezes 2, 8. Pronto, mais 8. Aqui já é a operação divisão. Mais 4 dividido por mais 8, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então 4 dividido por 2 dá 2. Como os sinais se repetem, são iguais, então vai ser mais 2. Pronto, bem facinho, né? Número 2. Resolva cada operação a seguir. Também está naquela nossa primeira aula que eu dei ainda agora. Aqui resolve a potência. Como é que você vai fazer isso? Eu já expliquei lá atrás, né?
Eu vou só pegar um exemplo aqui que é para a gente entender. Digamos que eu queira aqui pegar, vamos supor, esse camarada aqui. Deixa eu ver aqui. Digamos que eu queira pegar o menos 2 ao cubo. Ó, menos 2 ao cubo. Letra C. Vou fazer a letra C aqui. Letra C. Então, vai ser menos 2 ao cubo. O professor sempre procura fazer o mais fácil, tá? Então, como é que vai ser? Eu vou pegar isso daqui, ó, o 3 aqui é o expoente, ele vai repetir essa base 3 vezes. Então vai ser, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, aqui eu vou fazer o que? Fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos, ó, menos vezes menos é mais. Mais vezes menos é menos. Opa! Então isso aqui vai ser menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então o resultado vai ser isso aqui. Ó. Eu quero todos os exercícios aqui da terceira fazendo dessa maneira aqui, ó. Coloca ele em fatores iguais, que jeito que tá aqui, faz a regrinha e dá a potência aqui devida. Todos. Determine a raiz caso exista. Também está na explicação que eu dei na última explicação da última aula. Aqui está bem facinho, só seguir a regra e pronto. Dá uma pausa no vídeo, copia as questões, responde e manda lá no Google. Também vai estar disponibilizado lá no Google que eu vou colocar agora. Tá? E finalizamos por aqui, gente. Uma boa aula.